Para que se arrumou toda a sua biscate. Volte às 11 horas e limpe tudo. Não quero estragar a festa com você aqui, disse a sogra. Mas ao escutar isso, a resposta da nora foi: antes de começar a história, gostaria de fazer um pedido especial. Estar com todos vocês tem sido muito especial para nós, mas pedimos que nos ajude com o simples gesto de dar o seu like e se inscrever no canal. Nossa equipe deseja muito chegar aos 20.000 inscritos. Conto com vocês. Por que você se arrumou? Prepare tudo e vá embora. Volte às 11 e limpe tudo. Não quero estragar a festa. Ao ouvir a resposta da sua nora, uma morena de rosto simpático estendia a massa em uma camada fina e cortava círculos com um copo. Enquanto isso, quase chorando, contava suas angústias a uma mulher que fazia empadinhas ao seu lado. A mãe, ela simplesmente me odeia. Não sei como melhorar nossa relação. Juliana, minha filha, aguenta firme. Infelizmente, nem sempre temos sorte com as sogras. Falo isso por experiência própria. A mãe do seu pai, que Deus a tenha, era um verdadeiro caso. Se havia alguém por perto, ela sorria de forma tão doce que chegava a ser enjoativa. Mas quando estávamos a sós, minha vida era um verdadeiro inferno. Eu chorava quase diariamente. Nunca me queixei, sabe? Era jovem e ingênua. E ela, percebendo minha fraqueza, sabia que eu não tinha quem me defendesse. Era dura em tudo o que eu fazia. Nada estava bom. Nem quando eu estava grávida de você, o coração dela não amoleceu. E quando seu pai faleceu, ela me colocou para fora de casa com você, que ainda era um bebê, gritando em todo o prédio que eu tinha tido você fora do casamento. Depois, já sabe, até me buscava na saída da escola. Juliana esboçou um sorriso irônico. Como esquecer? Acho que estava na escola secundária quando ela me encontrou e disse que eu era obrigada a ajudá-la. Muito estranho, considerando que era a primeira vez que eu a via conscientemente. Mas essa avó, por assim dizer, foi embora de mãos vazias naquele dia, no outro e depois também. Supõe-se que depois de várias tentativas frustradas, ela percebeu que não queria ter contato comigo. Se não precisei dela durante tantos anos, eu também não a preciso. Mas, infelizmente, não consigo me livrar da minha sogra tão facilmente. Tenho que lidar com a senhora. E sim, minha filha, quase todas temos que suportar algo assim. Minha segunda sogra, como você sabe, também é um verdadeiro personagem. As visitas dela, embora curtas, parecem eternas. Por sorte, Tom e eu moramos longe, do outro lado da cidade. Então, Dona Susana não tem muitas oportunidades de me deixar nervosa. Além disso, já não tenho nem 20 nem 40 anos e posso me defender. E o Tom não me deixa desamparada. Você sabe, quando um homem é de verdade, ele também sabe proteger sua esposa até mesmo da própria mãe, mantendo relações relativamente cordiais. Tom bastou uma vez só para estabelecer limites com calma, sem gritos ou dramatização. Ele deixou claro que não permitiria que ela me tratasse da Adélia forma e que não iria visitá-la sem mim, né? Por sorte, Dona Susana reagiu bem. Entendeu e aceitou o ultimato do filho. Me arrependo de não ter contado a Tom antes sobre os comentários dela. Talvez, desde o começo teria sido diferente. Enfim, agora falamos com ela umas 2 vezes por mês e já está bom. Todos estão felizes. Então, filha, com sogras é assim. Quanto mais longe, mais perto elas parecem. Ai, mãe, estou há um tempo tentando convencer Daniel a alugarmos um apartamentinho, mesmo que pequeno, mas ele sempre responde que não vai sobrar nada do salário. Parece que não se importa que eu já não tenha nervos para suportar viver com a mãe dele. Ela me critica por tudo. Que faço café com água quente demais e que nem sei fazer direito é absurdo. Segundo ela, nem um instantâneo eu sei preparar. Que ponho pouca manteiga no purê de batata para o pai dele, mas demasiado detergente na máquina. E, claro, eu também lavo mal a louça. Uso um produto especial ao invés de pó de mostarda, porque segundo a avó dele, aquilo é ecológico. E, para piorar, tem a questão do chão. Eu limpo com o mop, mas segundo ela, só se deve lavar à mão. Diga, mãe, isso é justo? Se o chão tem que ser lavado à mão, por que ela tem um mop em casa? A mulher passou um copo com água para a filha, que cortava os círculos de massa com golpes firmes. Juliana, calma. Essa piada da vassoura foi boa. Guarde na sua cabeça. Que essa senhora te critique, diga o que quiser, e você, enquanto isso, imagina como se ela se subisse no mop com um grito. Assim você evita que sua sogra te tire do sério. Esse truque ainda me ajuda. Entendo que é difícil, mas para manter a família, é preciso tentar conviver tanto com a sogra quanto com o sogro. Você ama Daniel,
Então aguente a mãe dele. Essa mulher o trouxe ao mundo e o criou, e como muitas sogras, sente ciúmes. Juliana, filha, deixe que o humor te salve. Sem otimismo, sabe que não dá para sobreviver nesta vida. Como teríamos superado todas as adversidades sem o bom humor? Quando só tínhamos batatas e verduras em casa, nos deprimíamos? Não, não nos deprimíamos. Conseguimos fazer bolo, salada e um prato principal. Você lembra como ríamos ao pôr a mesa, mesmo quando não havia muito motivo para a alegria? Juliana sorriu sinceramente. Claro, pensei que nunca mais na vida tocaria em repolho, mas nada disso. Aliás, mãe, obrigada por me ensinar a Adélia a receita. Foi a primeira vez que fui elogiada depois de fazer o repolho segundo sua receita. Embora, claro, durante o processo só me criticou, que eu cortava mal, que coloquei pouca sal, que não adicionei água. Mas quando provou, até pediu de novo, e o senhor Lorenzo também adorou sua receita. Disse que agora teria que prepará-la frequentemente. Bem, meu sogro é bem simples, sempre me elogia e agradece, dizendo que tudo está delicioso, mas ouvir algo positivo da minha sogra foi inesperado. Veja, isso significa que também há um jeito de chegar até ela. Claro, não é fácil se adaptar sempre, mas é melhor uma paz incômoda do que uma boa briga. Bom, já basta de falar sobre coisas desagradáveis. Me conta como está no novo trabalho. Ai, mãe, nem eu entendo como consegui avançar na carreira, superando colegas mais experientes. Quando me promoveram a supervisora de várias filiais, quase queria pedir demissão. Era tanta responsabilidade e ainda me avisaram sobre a necessidade de viajar. Mas o aumento de salário pesou mais que meus temores. É importante para mim que, quanto antes, possamos economizar para a entrada de um apartamento próprio. Quanto mais rápido nos mudarmos, por isso aceitei tudo. Embora no começo voltasse para casa exausta, quase desmaiando, aos poucos fui me acostumando. Juliana, não se esforce demais. Tente evitar as viagens longas, aconselhou sua mãe. Ai, mãe, agora até gosto de viajar, das conferências, das exposições e tudo mais. Nos dias de viagem, quase não vejo minha sogra e ninguém me critica por besteiras. Claro, quando preciso ir por muito tempo, sinto falta de conversar com Daniel, porque pelo telefone não dá para abraçá-lo nem beijá-lo. O único consolo que tenho é que todas essas ausências são pelo futuro feliz da nossa família. Cuidado, filha, não vá deixar Adélia usar suas ausências contra você. Nunca se sabe o que pode lhe ocorrer. Quando o chefe da família voltou, as mulheres já tinham terminado de cozinhar e estavam jogando os raviolis na água fervente com temperos. Olá, Juliana, saudou o homem com gentileza. O que atrás aqui? Tom, te disse que Juliana tinha uma viagem de trabalho na cidade vizinha e aproveitou para nos visitar. Desculpa, Berta, isso me escapou da cabeça, respondeu o homem, batendo a mão na fronte, mostrando arrependimento. Eu deveria pelo menos ter comprado um bolo para comemorar a visita de Juliana, mas estou atolado de trabalho. Vou comprar um antes de me trocar. O homem parecia tão desconcertado que a jovem se apressou a tranquilizá-lo. Não precisa ir, Tom. Eu mesma trouxe um bolo. O homem sorriu amplamente, agradecido, levou a mão ao peito e comentou: Você é um tesouro, assim como sua mãe. Embora não surpreenda, claro. Juliana devolveu o sorriso, sentindo grande apreço pelo marido da sua mãe, e se alegrava que ela houvesse encontrado a felicidade com um homem que a cercava de carinho e amor. Durante muito tempo, Berta, acostumada a viver sozinha com a filha, não se atreveu a aceitar a proposta de Tom. Embora ele houvesse se dado bem com a jovem, tudo parecia tranquilo. A mulher temia que Juliana não se sentisse confortável. A situação se complicava porque, após o divórcio, Tom deixou tudo com a ex-esposa e seu filho e se foi viver em uma residência do trabalho. Como bom especialista, lhe foi atribuída uma sala privada, mas não era um lugar para levar Berta. Juliana havia insistido várias vezes que sua mãe e seu parceiro morassem juntos, mas Berta sempre se negou. Como resultado, os enamorados se viam há quase 7 anos. Só quando Juliana se casou e se mudou, Berta decidiu ir ao cartório para se casar com Tom. Agora, 2 anos depois, cada vez que Juliana visitava a mãe, observava com alegria a harmonia entre a mãe e o padrasto, um equilíbrio perfeito e um entendimento mútuo, contrastando com a família do marido, onde a sogra controlava tudo. Berta olhou para o marido com carinho, embora sem subserviência, e ordenou: Se você trouxe a roupa de trabalho suja, jogue na máquina, eu a colocarei depois. Enquanto isso, tome uma ducha. Para quando terminar, os raviolis estarão prontos. Enquanto arrumavam a mesa,
Berta comentou. É minha culpa que você tenha que viver com sua sogra. Se pudesse garantir um lugar onde viver, Daniel poderia se mudar para a nossa cidade. Assim, você teria contato com Adélia apenas ocasionalmente e tudo seria perfeito. Ai, mãe, não se preocupe, está tudo bem. Afinal, você está certa. Muitas mulheres têm que suportar as críticas das sogras, não é algo único nem impossível de lidar. Muito bem, Juliana. Cuide dos seus nervos e não leve as coisas para o lado pessoal. Tom, tendo terminado com os ravioles, continuou no assunto. Berta, minha mãe ligou hoje. Amanhã ela pede que a levemos para a casa de campo e a ajudemos com algumas coisas. Vamos, claro, respondeu a mulher, lançando um olhar significativo para a filha, como dizendo, vê como para mim também não é fácil. Juliana sorriu. Naquele momento, depois de conversar com a mãe e jantar, as dificuldades da vida familiar pareciam triviais. Aproveitando um pouco mais da atmosfera de amor, começou a se preparar para voltar para casa. Berta ofereceu que ela ficasse para passar a noite, mas Juliana respondeu: Não, mãe, prefiro ir agora. À noite a estrada está menos congestionada e, segundo meus cálculos, estarei em casa por volta das 2. Assim me dará tempo para descansar e aproveitar o fim de semana. Berta e Tom acompanharam Juliana até o carro, entregaram-lhe uma sacola com presentes e a mulher pegou a estrada de volta para o apartamento onde morava com o marido. Ele a recebeu com silêncio e escuridão. Embora Juliana tivesse avisado Daniel sobre seu retorno, ele não a esperou e foi dormir. No entanto, estava cansada demais para se incomodar com isso. Então, tentando não fazer barulho, tomou um banho, enviou uma mensagem para a mãe dizendo que chegara bem e deitou-se para dormir. De manhã, ela foi acordada por batidas na porta. Ao se esticar, percebeu que seu marido não estava na cama. Olhou o relógio e se surpreendeu. Já eram quase 10 da manhã. Sem esperar permissão para entrar, sua sogra apareceu com a cabeça na porta do quarto e, ao invés de cumprimentar, exclamou indignada: Juliana, quanto mais você vai dormir? Bom dia, dona Adélia. A viagem me deixou exausta, mas já estou levantando. Anda, preguiçosa, se mova. Temos muito a fazer. Espero que você se lembre que meu aniversário é em 1 mês. A voz da sogra transbordava sarcasmo. Juliana se lembrava perfeitamente que Adélia completaria 50 anos em 1 mês, já que as conversas sobre isso tinham começado há quase meio ano. Ela tinha até deixado claro qual presente desejava: um caro e chamativo jogo de joias com safiras que já estava encomendado. Sim, dona Adélia, estou levantando, respondeu Juliana com um tom conciliador. Mesmo assim, a voz de sua sogra ainda soava descontente. Apressa-te, te espero na cozinha. Embora Juliana tenha se arrumado rapidamente, quando chegou à cozinha, o rosto de Adélia refletia seu desagrado por ter permitido que sua nora descansasse após a viagem. Enfim, Juliana, já é hora de começar os preparativos para meu aniversário, anunciou a sogra, sem esperar que Juliana tomasse seu café. Vou comemorá-lo em casa, é mais aconchegante e, além disso, mais econômico. Embora Juliana não estivesse de acordo, preferiu não discutir e perguntou: Dona Adélia, onde está Daniel? Revisei meu telefone e não tenho mensagens nem chamadas perdidas, e também não há nenhuma nota na mesa. Você deveria dormir menos e se interessar mais pela vida da família da qual faz parte, respondeu Adélia com sarcasmo. E então acrescentou: Daniel e seu pai foram à concessionária encomendar um carro novo. Ela ordenou: pegue 3 folhas de papel e escreva. Faça a lista de convidados para calcular quanta comida precisaremos. Isso eu farei. Seria muito complicado explicar a você quem é quem para mim. Juliana se surpreendeu. Não tinha intenção de aprofundar nas relações familiares e de amizade de sua sogra, mas decidiu não contradizê-la. Como dizem, é melhor deixar o cavalo e sua carroça em paz. Muito bem, pegue uma folha e escreva em grande: lista de pratos ou menu. Te ditarei mais tarde. Agora, na segunda folha, escreva produtos. Depois te direi quantos convidados haverá na mesa. E você poderá calcular quanto de cada coisa precisamos comprar. E anote também as bebidas nessa mesma lista. Assim será mais fácil comprar tudo no supermercado com uma única lista. A de bebidas femininas, anote suco de romã, imprescindível para minha irmã, e néctar de cereja. A lista de bebidas alcoólicas te será ditada por Lorenzo e Daniel. Muito bem. Já terminou com os cabeçalhos? Agora guarde a segunda folha e escreva o que quero ver na mesa de celebração. Espero que você se esforce para não me envergonhar com sua cozinha. Você lembra o que diziam naquele filme? O repolho é bom, mas na casa também devem ter petiscos de carne.
Juliana se incomodava que a sogra a tratasse como se fosse a dona de uma grande propriedade, falando com uma cozinheira negligente, mas decidiu não cair nas provocações, segurando a língua para não soltar alguma resposta inadequada. A nora começou a escrever obedientemente os nomes dos pratos que Adélia lhe ditava. No entanto, após anotar a quinta salada, já estava prestes a soltar um comentário sarcástico sobre como, até para o Natal, se prepara menos comida. A verdade é que, embora Adélia planejasse convidar muitos convidados, do ponto de vista de Juliana, bastava uma simples e convencional salada grega vegetariana e um sortido de frios, onde, segundo Adélia, especialmente, deveria incluir presunto caseiro assado e de jeito nenhum embutidos industriais. Isso significava que também haveria que preparar o presunto do zero, o que requereria esforços adicionais e um tempo valioso. Naquele momento, Juliana já se arrependia de ter preparado alguma vez uma salada de carne para uma ocasião especial. Embora sua sogra a tenha criticado por ser muito calórica, agora insistia que deveria ser feita e não perdeu a oportunidade de lançar uma provocação. Tenho certeza de que a minha irmã adorará essa salada tão gordurosa. Ela gosta de impressionar e, com seu metabolismo, pode comer colheres de maionese sem consequências. Além disso, Adélia decidiu que, para os convidados que estiverem em jejum, Juliana deveria preparar uma salada de verduras e cogumelos marinados, com cenouras ao estilo coreano. Bom, parece que já terminamos com as saladas, mas deixe um pouco de espaço. Não escreva os petiscos muito juntos, caso eu me lembre de algo a mais. A seguir, começou a lista de petiscos, desde enroladinhos de presunto e berinjela, até tartaletes com caviar. Juliana não conseguiu segurar. Dona Adélia, não ficará espaço livre na mesa, estará cheia de pratos. Pois perfeito, respondeu a sogra sem se abalar. Não quero que os convidados fiquem com fome. Agora, escreva o prato principal e a sobremesa eu encomendo na confeitaria. Não acho que você consegue preparar um bolo bonito e gostoso. Juliana tornou a morder a língua, já que mesmo sem se ocupar da sobremesa, tinha trabalho de sobra. Adélia, calculando algo em mente, concluiu. Faça os cálculos para 12 pessoas. Por sinal, como meu aniversário cai numa sexta, pense em quais pratos você poderia preparar no fim de semana, pois o que sobrar na mesa não servirá para o trabalho. Podemos fazer um menu mais simples. As saladas não são necessárias, mas sim mais aperitivos. Assim, você terá que adicionar isso à lista de compras. Entendido? Você pode cuidar disso sozinha? Claro, respondeu Juliana com um suspiro, mas logo não conseguiu se conter e acrescentou. Dona Adélia, sendo sincera, com metade dos pratos seria o suficiente para alimentar uma dúzia de pessoas. O quê? Você está louca ou o quê? Não entende que isso não é qualquer reunião? É meu aniversário de 60 anos. Só se completa 60 anos uma vez na vida. E você quer que eu me envergonhe de ter uma mesa pobre? Outras noras pelo menos fariam algo de sua parte. Mas você age como se estivesse cumprindo uma penitência. Olha que mártir me saiu. Agora me pergunto, se não me encarregasse pessoalmente de organizar minha celebração, que prato você teria proposto? Por que ficou calada? O gato comeu sua língua? E por sinal, anote língua cozida na seção de aperitivos, só de vaca, e seria bom fazer mostarda para acompanhar. Mas isso eu farei eu mesma. Então, Juliana, o que você pode propor? A nora finalmente se atreveu a expressar seu ponto de vista. Eu acho que para celebrar um aniversário como este, teria organizado a festa em algum café ou restaurante. É melhor do que se esgotar na cozinha e depois tentar ventilar a casa às pressas antes que os convidados cheguem. Adélia franziu as sobrancelhas. Sempre suspeitei que você era preguiçosa. Você não entende que num café alguém pode se intoxicar? Não vou arriscar a saúde das pessoas que me importam. Sua sugestão foi ouvida, mas meu aniversário eu vou celebrar em casa. Afinal, é minha festa. A Juliana não teve escolha e assentiu, embora não tivesse dúvida de que se a Adélia tivesse que preparar tudo, não teria confiança nos cozinheiros de algum estabelecimento. Os preparativos para a mesa festiva em homenagem ao aniversário de Adélia tomaram muito mais tempo do que o esperado. As idas ao supermercado, mesmo em companhia de seu marido, foram cansativas para Juliana, mas ela tentou não se irritar, na esperança de que sua sogra apreciaria seus esforços. A limpeza do apartamento durou quase uma semana, antes da festa programada para a sexta-feira. Adélia, a sua nora. Por que você se move como uma mosca morta? Ainda temos que lavar e secar a louça, para que ninguém possa dizer que sou descuidada.
Embora Adélia dissesse nós, era Juliana quem fazia toda a limpeza. O sogro só retirou de sua mesinha uma pilha de livros e Daniel, independentemente do que fizesse, só aumentava o trabalho de sua esposa. Quando ela tentou passar o aspirador, derrubou um suporte com plantas e Juliana teve que limpar a terra derramada e replantar as flores quebradas. Quando pediu a Daniel que jogasse o lixo fora, pegou o saco de tal modo que se rompeu e a maior parte do conteúdo ficou no chão. Enquanto Juliana limpava o desastre da ajuda desajeitada do marido, ele se acomodava em frente à tela de seu computador portátil. No final, Juliana entendeu que terminaria mais rápido se fizesse tudo sozinha. Adélia organizava seu quarto, mas os pisos e os espelhos do armário eram limpos por Juliana. Na quarta-feira, Juliana pediu 2 dias de folga não remunerados no trabalho para preparar os ingredientes dos pratos e adiantar o que podia ser guardado na geladeira até a festa. Limpou, cozinhou, descascou, cortou, marinou carne e trabalhou incansavelmente na cozinha. Nem sua sogra nem os homens ajudaram. O sogro só fez queixas. Mas, Juliana, o que é esse de bagunça que você armou aqui? Era necessário ocupar toda a mesa de jantar? Está cheia de recipientes. E no quarto, minha mulher não me deixa comer. Juliana fez espaço para seu prato e sua xícara, movendo alguns recipientes para a beirada da janela. Por favor, seu Lorenzo, acomode-se, aproveite. O homem murmurou algo com desagrado. Juliana queria dizer que assim ainda era possível se virar, mas se conteve. Adélia supervisionava os preparativos como uma comandante em chefe, inspecionando suas tropas. Na manhã do dia do aniversário, disse: agora vou ao salão de beleza. Volto radiante e então ouvirei seus bons votos. Ao voltar, a aniversariante era esperada pelo elegante marido com um buquê de flores, seu filho sorridente com um presente e sua nora despenteada, ocupada cortando saladas. Minha querida, aceite nossas mais calorosas felicitações. A cada ano, sentimos que você está mais próxima e querida, disse Lorenzo enquanto abraçava a esposa. E cuidado, você vai arruinar minha maquiagem, exclamou Adélia, movendo as mãos para detê-lo. Obrigada pelas felicitações, mas preciso manter essa aparência impecável até a noite. O marido se afastou, deixando que o filho e a nora se aproximassem. Mamãe! Feliz aniversário! Todos nós decidimos te dar um conjunto, embora, se você quiser a minha opinião, não se compara à sua beleza. Ai, Daniel, que elogioso você é, respondeu Adélia com um sorriso, estendendo a mão para receber o presente. Anda, coloque as flores em um vaso e corte as pontas. Depois traga o café para a sala. Daniel, ajuda-me! Pediu Juliana ao notar o gesto de incômodo no rosto da sogra. Eu prepararei a bandeja e você a levará. Daniel, após dar um rápido beijo na mãe, seguiu a esposa. Juliana preparou a bandeja com destreza, entregou-a ao marido e se ocupou do buquê. O dia passou rápido entre preparativos e a hora da chegada dos convidados se aproximava. Quando tudo estava pronto, Juliana organizou os pratos e alimentos sobre a mesa. Pegou um vestido elegante, foi ao banheiro, tomou um banho rapidamente, penteou-se e se vestiu. Apenas um pouco de rímel destacou suas pestanas. Satisfeita com seu reflexo, correu para consultar sua sogra. Dona Adélia, já é hora de colocar a carne no forno? Ao ver sua nora arrumada, Dona Adélia, surpresa, exclamou: Juliana, quem te disse que você se sentaria à mesa de celebração? Você preparou tudo muito bem. Agora limpe o lugar. Volte às 11 da noite para recolher tudo. Por enquanto, saia do apartamento para não estragar o clima da festa. Atônita, Juliana não esperava o nível de humilhação vindo de Dona Adélia. No entanto, o mais decepcionante não foi a proposta da sogra, mas a reação de Daniel. Ele, como seu pai, permaneceu em silêncio, aparentemente esperando que as mulheres resolvessem a situação sozinhas. Impetuosa, ela repetiu: O que você faz aí parada, Juliana? Rápido, pegue suas coisas e saia. Lorenzo me ajudará com a carne. Não é tão difícil tirá-la do forno. Vamos, mova-se. Para Juliana, essas palavras foram a gota d'água. Olhando diretamente nos olhos da sogra, respondeu esforçando-se para não gritar nem ter um ataque de nervos. Dona Adélia, você não me dirá para onde devo ir. Não sou a sua empregada. Por alguns segundos, Adélia pareceu desconcertada, como se uma lavadora tivesse falado de repente com ela. Mas então, recuperando-se, começou a responder com sarcasmo. É tão delicada, não se pode dizer uma palavra. Você entrou em uma família decente e deveria estar lavando nossos pés e bebendo a água. Agora saia para dar uma volta. Volte e me peça desculpas imediatamente. É meu aniversário e você decidiu estragá-lo, insolente.
Juliana não estava disposta a ceder à sogra. A senhora mesma estraga tudo, dona Adélia. Diga-me como chegou à conclusão de que sou fraca. O que a levou a pensar isso? Acredita que vou suportar tudo só porque cumpri em silêncio todas suas ordens e corrigi os erros que só a senhora via? Isso é apenas cortesia básica. Sou uma mulher educada e talvez ingênua, que pensou que com suavidade e esforço poderia conquistar sua família. Não funcionou, é desagradável? Claro, mas não é o fim do mundo. Mas deixe claro que não sou uma vítima indefesa da sua tirania. Quer mostrar sua autoridade? Pode ir em frente, mas não comigo. A sogra gritou histérica. Cale-se, saia daqui e reflita sobre seu comportamento ingrato. Claro que irei. Depois de tudo que a senhora falou, não tenho desejo algum de sentar à sua mesa, sorrir e dizer felicitações falsas. Tenho certeza de que vocês conseguirão se virar sem mim. Juliana entrou no quarto. Não tinha paciência para se trocar. O que mais queria era sair daquele apartamento o quanto antes. Pegou sua bolsa, colocou os documentos dentro, guardou seu laptop em uma mochila e dirigiu-se à porta de saída. Ao ver seu marido de pé no hall de entrada, esperou que ele tentasse detê-la ou que, em sinal de solidariedade, saísse do apartamento dos pais junto com ela. No entanto, Daniel só havia saído para receber os garçons contratados. Nem lhe passou pela cabeça deter a esposa elegantemente vestida que se ia antes de o festejo iniciar. Simplesmente lembrou-a. Volte por volta das 11. Suponho que, para então, a maioria dos convidados já terá ido embora. Juliana se fez de lado para que os garçons entrassem no apartamento. Depois, incapaz de se conter, após a insuportável humilhação da sogra e a decepção em seu marido, levantou a mão e deu-lhe uma bofetada. Você está louca? Exclamou Daniel, surpreso. Você ficou histérica? Ganhou o prêmio na cozinha ou o quê? Juliana não respondeu e saiu do apartamento batendo a porta. Enquanto esperava o elevador, ouvia Daniel se queixando e lançando insultos. As palavras e os gritos de seu marido fizeram com que as lágrimas se acumulassem em seus olhos e, esforçando-se para não chorar, decidiu descer pelas escadas. Do 7º andar, apenas para se afastar o mais rápido possível daquele apartamento onde fora ferida tão injustamente. Depois de tudo, Juliana não tinha feito nada de errado, exceto se casar com Daniel, amá-lo e tentar se comportar de forma que se encaixasse na sua família. A negativa de sua sogra em permitir que se sentasse à mesa da festa violava todas as normas de decência. Não sabia o que fazer nem para onde ir. Estava claro que não pensava em voltar ao apartamento dos pais de Daniel, nem às 11, nem nunca mais. Apenas voltaria para pegar suas coisas. Cansada, após os frenéticos preparativos para o aniversário de sua ingrata sogra, Juliana sentia um desejo avassalador de estar em um lugar tranquilo e silencioso. Naquele exato momento, no entanto, não tinha como desaparecer imediatamente, e a barulhenta noite de sexta-feira, claro, não despertava qualquer interesse no estado emocional de uma mulher expulsa. Fragmentos de melodias saíam pelas janelas, o barulho de vozes indistinguíveis, o som irritante dos carros, o apito do semáforo e outros sons indefinidos formavam uma cacofonia que ensurdecia Juliana. No meio da grande cidade, o ruído incômodo dificultava o pensamento, mas a mulher percebeu que não deveria dirigir em tal estado, então passou ao lado de seu carro estacionado na calçada e, por um tempo, apenas caminhou pela rua, sem saber aonde estava indo. Sabia que, se parasse, estressaria em lágrimas. Assim, seguiu em frente. O cansaço gradualmente se tornava mais evidente, mas naquele momento, Juliana se deu conta de que estava quase perto do parque da cidade. Ao atravessar a rua, junto a algumas mães com seus filhos, encontrou o primeiro banco livre e se sentou. A ferida causada pela sogra e seu esposo corroía sua alma, mas a intensidade desse sentimento foi atenuada pelo cansaço físico. A coluna doía e suas pernas zumbiam desconfortavelmente. Juliana abriu o aplicativo bancário em seu telefone e sorriu amargamente. Foi apenas naquele momento que se deu conta de que, em sua maioria, o banquete para receber os convidados de Adélia não havia sido custeado por sua sogra, nem mesmo por seu filho. Várias vezes, Daniel havia convencido Juliana a ir aos caixas de autoatendimento, e lá de repente resultava que ele tinha dinheiro apenas em espécie ou algum problema com o cartão. Claro, para não cancelar os produtos não pagos e não ter que ficar na fila de novo, Juliana sugeriu usar seu cartão. Foi apenas ontem que Daniel deixou escapar que havia esgotado suas poupanças para comprar o carro para a mãe. Sim, muito astuto. Adélia receberá tanto o carro quanto as joias e,
Na compra de ambos os presentes, há uma boa parte da nora que, depois desse espetáculo de generosidade, ficou com muito pouco dinheiro. Chegar até o dia do pagamento do salário é possível, mas agora mesmo alugar um apartamento por um mês parece quase impossível. Alugar um quarto de hotel, se pensar, seria mais caro, mas pelo menos parte dos problemas se resolvia automaticamente. Juliana não entendia como seguiria em frente. Por um lado, queria ir o mais longe possível para não cruzar, nem por acaso, com Daniel e sua família. Por outro lado, não queria voltar para sua cidade natal, pois seu trabalho a satisfazia completamente, e não queria incomodar sua mãe e seu padrasto. Onde quer que olhasse, parecia um beco sem saída. A queda do crepúsculo trouxe uma frescura quase imperceptível, e embora o asfalto continuasse a exalar o calor acumulado pela cidade, respirar se tornou um pouco mais fácil. O odor de carne de um pequeno restaurante perto do banco onde Juliana estava sentada, de repente, despertou um apetite voraz. Não era de estranhar, já que, ocupada com os preparativos do jantar festivo, havia pulado o almoço e tinha tomado café da manhã rapidamente. O estimulante odor e as lembranças da comida fizeram com que seu estômago roncasse com irritação. Seguindo a impulsividade da fome, seguiu em direção ao restaurante. Claro, os preços não eram os mais baixos, mas decidiu não ser mesquinha. O dinheiro em seu cartão definitivamente alcançava para um jantar. Além disso, hoje era uma espécie de celebração para ela. Pela primeira vez, dissera tudo o que queria à sua sogra e, em casa, também expressara seu ponto de vista, mesmo que através de uma bofetada. Escolheu um lugar na varanda ao ar livre e, enquanto saboreava o gosto da carne, Juliana não pensava em nada. A tristeza passou para um segundo plano, não queria fazer planos, nem decidir o que fazer em seguida. Apenas observar a vida no parque. A vida estava em plena efervescência. As crianças corriam de um lado para o outro, os adolescentes faziam barulho e os casais passeavam lentamente. Ver a felicidade alheia fez Juliana lembrar-se do passado. Em algum momento, Daniel também a abraçava. Da Adélia forma, lhe dava flores, a cortejava. Onde foi aquele amor? No final, tudo se reduziu ao seu papel de dona de casa. O cansaço acumulado e o ressentimento tornaram-se lágrimas que caíam silenciosamente por suas bochechas. Comer e chorar era difícil. Então, reunindo forças, controlou-se. Viver mais tempo com Daniel parecia impossível. Sim, a decepção era amarga, mas não havia nada irreparável. Não tinham filhos, e o único bem que possuíam era o carro. Também restavam apenas lembranças. Subitamente, seus pensamentos foram interrompidos por um homem que apareceu ao seu lado. — Você está se sentindo sozinha, garota? Perguntou o homem. Juliana levantou a cabeça e viu um jovem se inclinando sobre ela, exalando um forte odor de colônia. — Desculpe, não estou sozinha, respondeu Juliana, tentando manter a calma. O desconhecido não gostou de sua resposta e continuou. — Tudo bem, querida. Vamos nos divertir. Eu tenho um carro, dar uma volta, que tal? — Desculpe, não estou no clima. O homem, de repente, se encolerizou. — Ah, já entendi. Não sou do seu gosto. Então fique sozinha, tonta. Juliana não respondeu à grosseria, mas seu ânimo caiu. A comida já não lhe parecia apetitosa, o barulho a deixava nervosa e, após pagar, apressou-se a sair do parque. Na verdade, não tinha para onde ir. Ligou para Ângela, a única colega que Juliana considerava boa amiga, mas a chamada não teve sucesso. O telefone estava fora de cobertura. Voltar para a casa de sua sogra e dormir no carro parecia uma tolice. Então Juliana se dirigiu ao hotel mais próximo. Não fazia sentido pedir um táxi, pois teria que esperar mais tempo. Assim, decidiu ir a pé pelos pátios. Isso resultou em um erro. Os buracos no asfalto e a rua em construção a forçaram a andar pelas paredes dos prédios. Quando já estava perto da rua onde estava o hotel, o caminho fora bloqueado por uma seção escura. A mochila e a bolsa começaram a pesar e Juliana apertou a bolsa contra o corpo. De repente, alguém tentou lhe roubar a bolsa, mas as alças resistiram. E embora Juliana tenha caído no asfalto, conseguiu manter a bolsa. O atacante, ao reconhecer o grosso da cafeteria pelo cheiro, se agachou para pegar a bolsa. Mas naquele momento, um cachorrinho com a coleira saiu correndo do portal seguido por seu dono. — Quietinho, garoto! Ordenou ele e viu Juliana no chão. — Precisa de ajuda? Ao ver o que estava acontecendo, sua presença fez com que o atacante fugisse sem alcançar seu objetivo. O homem se aproximou de Juliana. — De boa noite, precisa de ajuda? Não se apresse a se levantar. Avalie bem como se sente. Como estão suas pernas? Juliana ouviu a si mesma e, sem sentir uma dor forte, respondeu. — Obrigada a você e ao seu cachorrinho, estou bem. — Perfeito. Se você está bem, me dê a mão que eu ajudo você a se levantar.
Juliana não rejeitou a ajuda. O homem forte a levantou facilmente do asfalto. Ao se dar conta de que seu comportamento poderia ter causado problemas, Juliana sentiu medo de continuar o caminho. Tinha um segundo atacante nos escuros pátios, mas sabia que um caminho seguro deveria estar perto. O homem, com um olhar de reprovação, se dirigiu ao cachorro. Garoto, chega de latir. Vai acordar todos que estão dormindo. O cachorro obedeceu e começou a farejar atentamente Juliana. O homem, percebendo de alguma maneira as dúvidas e a confusão da mulher, lhe propôs: entendo que eu e o garoto não pareçamos seguranças profissionais, mas podemos acompanhá-la até onde vai ou, ao menos, até um lugar seguro. A mulher não rejeitou a oferta. Eu ficaria incrivelmente agradecida se me acompanhassem ao hotel. Precisamente a isso que íamos quando me atacaram. Sem problema, eu e o garoto, com prazer, a acompanharemos. Durante o caminho, o homem permaneceu em silêncio, e o ânimo de Juliana também não convidava a conversas. Por isso não trocaram palavra alguma até chegar ao hotel. Muito obrigada, agradeceu a mulher ao se despedir. Não sei o que teria sido de mim se não vocês dois aparecessem a tempo. Vocês são como anjos de verdade. Permita-me ao menos compensar o tempo que perderam. Juliana sacou sua carteira, mas o homem rejeitou qualquer recompensa, tentando menosprezar a importância com bom humor. O que é isso, querida? Para que dinheiro? Eu e o garoto passeamos com você de forma totalmente desinteressada. Eu lhe desejo o melhor. Obrigada, repetiu Juliana, e eu te desejo o melhor também. Felizmente para Juliana, havia um quarto disponível no hotel. Assim que se registrou, seu telefone começou a tocar, anunciando chamadas e mensagens. A mulher olhou para a tela. Nada surpreendente. Era seu marido tentando se comunicar e não era difícil adivinhar o motivo. A hora se aproximava das 11 da noite. Provavelmente Daniel queria saber se ela iria limpar ou se teria que fazer isso ele mesmo. No entanto, não quis falar com seu esposo de vontade fraca. Assim, desligou o telefone para que não a importunasse com mais chamadas. Custou-lhe pegar no sono. A mulher levou um tempo para investigar na internet o processo de divórcio. Organizou mentalmente como fazer tudo na segunda-feira. Com 2 longos dias ainda para viver, ligou um filme. Contudo, não conseguiu desfrutá-lo. A trama a irritava. As emoções e os diálogos dos atores pareciam forçados. A escolha de outro filme também não deu certo. Então, Juliana, percebendo que nada lhe agradaria naquele momento, desligou o portátil. Queria dormir bem, mas as preocupações não a deixavam relaxar e descansar. Depois de estar várias horas sentada, a mulher ligou seu telefone, onde apareceram muitas mensagens de texto da sogra e de sua mãe. Juliana quase gritou de frustração. Como não percebeu que seu marido e seus familiares começariam a procurá-la pelos conhecidos? Depois de um tempo, a primeira da lista das pessoas que, segundo eles, ela poderia ter recorrido foi, claro, a mãe. O conteúdo da mensagem dela era extremamente preocupante. Filha, me ligue assim que puder, rezo por você. Embora fosse plena noite, Juliana, sabendo que sua mãe provavelmente não dormia, respondeu: estou bem. Passando a noite em um hotel com todas as comodidades. Vou me divorciar de Daniel e procurar um aluguel econômico. Maus segundos depois de enviar a mensagem, na tela do telefone de Juliana apareceu a foto de sua mãe, que aparentemente não havia conseguido dormir de preocupação com a filha. Querida, o que houve? Por que você saiu do aniversário de Dona Adélia? Daniel não me explicou nada claramente, e a todas as perguntas respondeu que estava tudo bem, mas depois mudou de repente e disse que parecia que tinha lhe picado uma mosca. Não, mãe, ninguém me picou. Agora vou contar minha versão do que aconteceu e você já decidirá quem está certo e quem não. Juliana relatou o que havia ocorrido no apartamento da sogra, mas não quis preocupar a mãe, contando que esteve perto de se tornar vítima de um atrevido criminoso. Berta aprovou a decisão da filha de deixar Daniel. Aí, muito bem, esqueça o que te disse antes sobre paciência. Sua sogra demonstrou que te vê como uma espécie de empregada e seu marido ficou de acordo em silêncio. Portanto, não há nada de bom vindo. Viver com eles é não se respeitar. Você pode aguentar críticas, mas quando te tratam de forma tão grosseira, não há outra opção senão ir embora. Mas Juliana, não se preocupe. Amanhã, assim que Tom acordar, nós enviaremos dinheiro através do aplicativo bancário. Não precisa, mãe. É desnecessário. Posso esperar até o salário. Filha, não discuta. Dinheiro nunca sobra. Dê um gosto a si mesma para não ter tempo nem para pensamentos tristes. Já está, Juliana. Deite-se, porque amanhã sempre traz sabedoria. Com o amanhecer, boas ideias podem vir a vocês. Depois de falar com a mãe, Juliana decidiu ler algumas mensagens de seu marido e da sogra, mas apenas se sentiu mais frustrada.
Daniel dizia que estava se comportando como uma menina mimada, a qual não deixaram andar na montanha-russa, enquanto Adélia estava ainda mais descontrolada, acusando a nora de egoísmo e estupidez. Nas mensagens mais recentes enviadas por sua sogra, não havia insultos. Sentindo uma estranha curiosidade, Juliana olhou outras mensagens de Adélia, nas quais não demonstrava nada diplomático. Traidora! Como você teve a coragem de não voltar para casa? Fique onde quiser. Nós não estamos te esperando. Só mulheres desonestas fazem o que você fez, sair de balada à noite sem seu marido. Juliana até achou graça de semelhantes acusações, afinal, não foi a mesma Adélia que a mandou sair. Não respondeu nem à sogra nem ao esposo, mas ainda não era o momento de bloquear os números da Adélia família autocentrada e problemática, já que ainda tinha que pegar suas coisas no apartamento e chegar a um acordo sobre o processo de divórcio. Ler as mensagens cheias de raiva esgotou completamente Juliana, e ela adormeceu assim que desligou o telefone e apoiou a cabeça no travesseiro. O restante da noite, Juliana teve sonhos estranhos, onde corria em direção a algum lugar, tropeçando, caindo, levantando-se, subindo por algo, mas não conseguia chegar ao seu destino. Pela manhã, Juliana se deu conta, para sua surpresa, de que não tinha vontade de ir a lugar algum, nem fazer nada. A apatia que a invadiu era algo que nunca antes havia experimentado. Ora, fazia tão pouco tempo que nessa hora já estava em volta da cozinha e hoje poderia se permitir ficar na cama. Além disso, nem ouviria reprimendas sobre quanto tempo estava dormindo e quão preocupada estava com a comida que deveria preparar para agradar a seu chefe e aos colegas da sogra. Esticando-se, a mulher chamou a mãe para tranquilizá-la e obter apoio moral. Berta animou a filha e sugeriu: escuta, e por que você não volta para casa? De alguma forma nos arrumamos. A verdade é que me sentiria muito mais tranquila. Dói pensar que você está aí sozinha. Tom te manda saudações e diz que agora você tem uma excelente desculpa para voltar para casa. Não, mãe, aqui tenho um bom cargo e um bom salário. Não estou chateada. E como você sabe, meu trabalho é de viagens. Assim, não vou me entediar. As pessoas ao meu redor sempre mudam e a empresa me designa novas funções. Enfim, obrigada a você e ao Tom pela oferta, mas fico aqui. Se você acha que vou sentir falta de Daniel, não se preocupe. De alguma forma ontem ele pisoteou todos os meus sentimentos com sua indiferença. Se te parece, não falemos mais sobre o triste. Decidi começar uma nova vida. Vou procurar um aluguel e serei minha própria chefe. Acho que será maravilhoso, sem sermões e sem as críticas da minha sogra. Inclusive, fico feliz que Adélia se comportou como se comportou ontem. Agora sou livre e ninguém me manda, exceto você e o Código Penal, disse Juliana ao alto-falante. A voz satisfeita de Berta soou: filha, fico muito feliz que você tenha essa atitude tão positiva. Mas lembre-se de que você sempre terá um lugar para voltar. Se alguma vez precisar, não hesite em nos chamar. Juliana agradeceu à mãe e encerrou a chamada, já que ficou comovida pelas emoções que a invadiram e seus olhos já estavam molhados. Além disso, para que continuar a falar se não tinha intenção de voltar para sua cidade natal? Claro, tinha que resolver muitos problemas, mas seu ânimo era de combate. Como se depois de expressar tudo o que se acumulou em seu coração para Adélia, Juliana se tivesse libertado de um peso incrivelmente pesado. Durante o fim de semana, decidiu não aparecer no apartamento do qual a haviam expulso, como se fosse uma empregada indesejável. Para se acalmar um pouco, nem sequer foi pegar o carro do estacionamento, porque se seu marido decidisse fazer-lhe um truque e denunciasse o roubo, teria que justificar-se e perder tempo e nervos, tentando provar que estava dirigindo o carro legalmente e que era inclusive incluída na apólice de seguro. No entanto, mesmo em suas caminhadas a pé, Juliana conseguiu encontrar uma alegria. O exercício moderado a distraía dos pensamentos tristes, mas, para evitar qualquer excesso, agora evitava os escuros pátios e os lugares duvidosos, assim como o restaurante do parque. Infelizmente, a caminhada pelas lojas em um ânimo não muito favorável não trouxe resultados. O que Júlia gostava estava fora do seu alcance. As opções de roupas mais atraentes não se encaixavam em seu orçamento, que havia diminuído consideravelmente. Por outro lado, se felicitar por não ceder
ceder às pressões dos vendedores e não comprar o que não gostava, economizando dinheiro. Depois de pensar um pouco, decidiu que o bonito vestido clássico que havia preparado para a celebração do aniversário de sua sogra seria mais do que adequado para o escritório na segunda. No domingo à tarde, Ângela, que havia retornado da casa de campo, ligou e informou que tinha recebido uma notificação de que uma colega havia tentado entrar em contato com ela. Juliana não quis contar nada por telefone, explicando que na sexta apenas queria perguntar algo trivial. As mulheres conversaram um pouco sobre o clima excessivamente quente e se despediram até a manhã seguinte. Juliana pensava que a dor pela humilhação que havia sofrido já havia se dissipado durante o fim de semana, mas sua amiga Ângela logo notou que algo não estava bem com sua colega. Até o almoço, ela não perguntou nada, mas, quando ficaram sozinhas no escritório, Ângela, já suspeitando que os problemas de sua amiga estavam relacionados ao recente aniversário de sua sogra, perguntou: Juliana, se estou me metendo onde não me chamaram, apenas me diga. Mas mesmo assim, quero saber o que aconteceu. Não é nada especial, simplesmente vou me divorciar de Daniel. Ele acabou se mostrando um fracote, não o chefe da família, e não posso mais me apoiar nele. Ângela, sua mãe queria me expulsar de casa durante a recepção dos convidados, como se eu tivesse que ficar esperando em algum lugar e depois voltar a trabalhar como empregada. No final, decidi me afastar dela e de toda a família, sobretudo porque meu marido não fez nada para impedir isso. Muito bem, aprovou Ângela. Se sua sogra lavou tanto o cérebro do filho que não entende a absurdidade da proposta, então não há nada a discutir com ele. E não vale a pena continuar na Adélia família. Ângela perguntou. Juliana, onde você pensa em viver? Já encontrou algum lugar? E por enquanto estou em um hotel, mas apenas para me dar um tempo. Hoje vou procurar anúncios de aluguel e ver qual é o mais adequado. Escuta, acho que posso te ajudar. Minha vizinha da casa de campo está passando por uma situação de saúde que a deixa quase imóvel. Neste momento, seu filho vive com ela, dividindo as responsabilidades com uma massagista que vai à casa, e seu apartamento está vago. Conheço a Charo desde que era pequena, e o Fidel é um bom homem. Correto. Só que não teve sorte com sua esposa, mas essa é outra história. Provavelmente bastante típica, se a mulher sai e se esquece, e um homem decente acaba se prendendo a ela. Quem não acredita que o oposto se atrai? Enfim. Fidel viveu sozinho no apartamento depois do divórcio, mas depois do que aconteceu com a mãe, ele a cuida como não faria qualquer filho. Sua casa está vazia, mas ele não quer alugá-la. Encontrei-o há pouco e começamos a conversar. Ele me disse que preferiria pagar as despesas da casa à própria do que arriscar ter inquilinos desonestos. Ele e a mãe não são pessoas gananciosas. Acredito que o Fidel estaria disposto a te acolher em sua casa em boas condições. Você gostaria que eu ligasse? Claro, Ângela. Eu te agradeceria muito. Logo, depois de falar com seu conhecido, a colega enviou a Juliana o número de telefone do Fidel e disse que ele pedia que não o chamasse, mas que enviasse uma mensagem pelo Messenger. Ele se sente mais confortável assim, porque às vezes está ocupado e lê quando lhe é conveniente. Enfim, Juliana escreve e marca um encontro. Obrigada, Ângela. Nem sei como te agradecer. Depois de trocar mensagens com Fidel, Juliana acertou de se encontrar com ele diretamente em seu escritório, para que ele a buscasse após o trabalho e lhe entregasse as chaves de seu apartamento. Grande surpresa, o conhecido de Ângela resultou ser o mesmo homem forte que, junto com seu cachorro, apareceu tão oportunamente no escuro pátio. Fidel também reconheceu a mulher e exclamou feliz. Sabe, eu até queria entrar no hotel para saber se você estava bem. Me preocupava um pouco. Ângela, surpresa, olhava alternadamente para sua colega e para o filho de sua vizinha da casa de campo. Depois que Juliana explicou de onde conhecia Fidel, Ângela exclamou: Isso é como de um livro. Não posso acreditar. Que pequeno é nosso povo, não é mesmo? Bom, eu me vou e acredito que vocês vão se entender. Enquanto Juliana e Fidel iam para sua casa, conversavam como velhos conhecidos. O homem contava histórias divertidas que lhe aconteceram quando levou o cachorro da mãe para passear e Juliana ria às gargalhadas. O apartamento de Fidel não estava muito perto do trabalho de Juliana, mas ela ficou contente e prometeu ao dono: serei muito cuidadosa para que sua casa não sofra pela minha presença. O homem sorriu. Te creio completamente. Afinal, Ângela te recomendou. Enfim, pegue as chaves e se instale quando lhe for conveniente. Se precisar de ajuda com a mudança, só avise com um pouco de antecedência para saber quando devo deixar o lugar. Fidel, muitíssimo obrigada. Já sou sua devedora.
Acho que poderei levar minhas coisas sozinha. No entanto, Juliana estava enganada. Quando chegou à noite ao apartamento dos pais de seu marido para pegar suas coisas e anunciar a Daniel que decidira se divorciar, ele a ameaçou. Você vai se arrepender. Dona Adélia, brilhando com suas joias, fez um verdadeiro escândalo, lançando acusações injustas. Aqui não há nada seu. Você viveu como uma rainha, tudo lhe foi dado pronto, e agora quer se aproveitar ainda mais? Isso não vai acontecer. Involuntariamente, Juliana teve que pedir ajuda a Fidel, e ao vê-lo, sua sogra sussurrou sobre como a nora havia encontrado outro rapidamente. No entanto, ela permitiu que ela levasse suas coisas. Daniel ficou lá, como se não se importasse com o que estava acontecendo, e então, sem olhar para ela, disse: "Como você quiser, não vou me opor ao divórcio." Quando Juliana se tornou oficialmente livre, já conhecera a mãe de Fidel, a encantadora senhora Charo, que a recebeu como se fosse sua própria filha e se animou explicando que um filho feliz era a melhor medicina para ela e que isso a deixava feliz, a inquilina de sua casa. Juliana corou, negando qualquer possibilidade de um novo casamento, mas um ano depois aceitou a proposta de Fidel. Na modesta cerimônia de casamento, as mães da noiva e do noivo se conheceram, e então Berta sussurrou para sua filha: "E estou tão feliz por você. Seu marido é um milagre e sua sogra é um encanto. Finalmente, você teve a sorte." Se você gostou da história, por favor, curta e se inscreva no canal.